Eu fiz uma outra análise aqui, agora pensando em padrão de vida, em lifestyle, né? E comparando com as questões que a gente tem como obrigação hoje, por exemplo, tributária. No outro vídeo que eu gravei, eu falei bem pouco sobre isso, eu só coloquei isso como referência. Mas eu trouxe uma análise aqui que dá para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Eu peguei aqui uma receita aí, uma retirada, partindo do princípio que você tem um negócio que consegue ter aí uma retirada de 30k por mês, tá? 30 mil reais mês. Se você for parar para pensar já, você já não recebe os 30. Você vai ter aí 27,5 de imposto de renda retido na fonte, 8.250 de retenção, né? Já direto na fonte, se você tirar isso via Prolabore. Existem caminhos lícitos, dispositivos para você melhorar esse seu resultado, né? E você diminuir essa carga tributária, formas de como você atua, usando a própria legislação a seu favor. E a gente vai entrar nesse assunto em outros conteúdos. Mas vamos partir desse princípio que você está tendo essa retenção. Ah, Adriano, pô, então não vale a pena porque, cara, eu vou pagar todo esse imposto de renda. Se você tem um salário acima de 4 ou 5 mil reais, você já paga isso, já tem essa retenção na fonte. Então isso não é exclusivo de quem empreende. Exclusivo de quem empreende tem ali uma retirada de Prolabore. Isso é só em cima de Prolabore, tá? Dependendo do enquadramento da tua empresa, né, você vai mudar isso, porque às vezes você não vai retirar isso como Prolabore, é uma retirada de lucro, enfim, aí é uma questão muito mais contábil. Mas eu estou pegando um exemplo aqui de que você retira como Prolabore da tua empresa. Então você já vai ter líquido ali 21.750. Se a gente for pensar num padrão de vida 30k hoje, você vai querer algumas coisas básicas que o governo, que o teu sócio majoritário já está te tomando ali quase 10k ali só na fonte disso que você ganha, né, e soa todo mês para ganhar. Ele não te garante alguns serviços que você vai precisar contratar, são serviços básicos para você ter um pouco de tranquilidade, né, para que você tenha estabilidade além da financeira em outras áreas, como por exemplo, convênio médico. Se você tem uma família, um casal mais 2 filhos, e quiser um um convênio médico que não é o top dos tops, mas tem bons hospitais, etc., você vai esbarrar aí em um custo de mais ou menos 4 mil reais por mês. Dependendo da idade, isso tem uma variação, tá, mas é mais ou menos isso. Para você não cair numa enfermaria, para você ter um apartamento, para você ter um tratamento no hospital aí, não no nível A, mas no nível B, que você consiga ter um conforto nesse sentido, saber que você está sendo bem cuidado da sua família também. Você vai morar provavelmente numa casa que vai ter uns custos, né, das concessionárias e taxas e etc., mais ou menos na faixa de 2,5, incluindo água, luz, TV, streaming, internet, gás, IPTU, essas despesas básicas aí da casa. Eu não estou considerando aluguel, estou considerando que você já tem uma casa aí que vai gerar essa despesa, uma casa própria, você já está num determinado momento, num padrão aí 30k que você já conquistou algumas coisas. Você tem 2 filhos, colégio para esses 2 filhos, se a gente incluir mensalidade, materiais, alimentação e etc., vamos colocar aí para um colégio médio também, nada muito fora da casinha, em torno de 2 mil reais de custo para cada um. Estamos falando em mais 4 mil reais. Se você roda com um carro também médio, aí, entre 80 e 100 mil reais, ele vai te gerar um custo aí mais ou menos de 3 mil reais por mês. Não sei se ele está financiado ou se é a depreciação de um carro que você já comprou e está perdendo valor. Você tem custo de PVA, você tem um seguro que você tem que contratar, porque a gente vive num país que você não pode ficar sem seguro de jeito nenhum, e etc. Então estou colocando aqui na conta 3 mil reais de custo. Se você quiser ter um conforto mais na sua casa, né, e você não tiver que se dedicar ainda, além depois do trabalho, de tocar seu negócio ainda aos afazeres da casa, você vai precisar ter uma secretária do lar aí, você vai ter que ter uma pessoa trabalhando contigo para poder cuidar da limpeza da casa, cuidar das necessidades básicas da casa. E isso vai custar no mínimo uns 2 mil reais, se a gente considerar aí o salário mínimo um pouquinho melhor do que o salário mínimo, e ainda considerar os vale transporte, impostos, incidentes em cima disso. E por fim, se você quiser ter pelo menos
dá uma saidinha aí todo final de semana. Vamos colocar aqui R$ 500 pro final de semana, tá? Bem básico. Para você poder sair com a tua família, para você fazer algo diferente, para você convidar alguém para vir para sua casa fazer um churrasco bacana, fazer um almoço, alguma coisa assim. Colocar que você gaste R$ 500 aí, né, minimamente por final de semana, já são mais 2 pau por mês. Se eu somar tudo isso que eu falei para você, tô usando uma colinha aqui que eu já fiz, já estabelecido, vai sobrar um saldo de 4.000 comparado com aquele dinheiro líquido que você tem. Eu não coloquei aqui vestuário, não coloquei aqui viagem, eu não coloquei aqui algum projeto novo que você esteja desenvolvendo, algum curso de alguma coisa, algum hobby, né? Então, sim, tem bastante coisa aqui, então você vê que já ficou apertado isso. Aí você fala, pô, eu ganho 30k por mês. Dependendo do padrão de vida que você estabelece, e o padrão de vida que você estabelece é você garantir necessidades básicas que deem mais conforto para você e para sua família, uma questão do convênio médico, uma questão de você morar num lugar, numa casa mais confortável, de você ter teu filho estudando num colégio e realmente você sabe que ele não está correndo risco, né, que ele vai ter uma educação melhor do que ele teria se fosse num serviço público, infelizmente. Então, custa caro isso. Então você tem ali o governo com seu sócio majoritário, ele já está tomando R$ 8.000, um pouco mais de R$ 8.000 de lucro daquilo que você ganha todo mês e você ainda tem que pagar todas essas despesas. Aonde que eu quero chegar com isso? Se o governo cumprisse com a parte dele, ou seja, se a gente tivesse pelo menos educação e saúde, nessa conta que eu passei para você já economizaria 8 pau. Porra, 8.000 já faz a diferença. Dá para fazer bastante coisa com 8.000, né? Nesse padrão de vida 30k aí. Então vamos partir do princípio que você pudesse colocar seu filho na escola pública e se você tivesse um hospital que dá para você contar quando você precisar, numa situação de emergência ou não. Como não dá, você é obrigado a pagar por isso. Mas se o governo fizesse só isso, então assim, ele te toma 8 e você só nesses dois itens aqui, educação e saúde, você é obrigado a gastar mais 8, porque além dele te tomar os 8, ele não te proporciona o suprimento desses 8. Né? Eu não preciso entrar nesse tema aqui, porque nem é o caso. A gente pode discutir isso aí um pouco mais para frente. A gente está em ano de eleição presidencial. Mas assim, é só olhar para a situação que está o nosso país hoje que você vai ter essa resposta. Né? Agora, se a gente pega um país de primeiro mundo desenvolvido, por exemplo, eu tenho sócio fora do país e a gente conversa bastante, vive uma outra realidade hoje no país de primeiro mundo. Ele literalmente meteu as caras e foi embora com a família toda. Né? Tem 3 filhos, esposa, tudo mora hoje no outro país. Um país de primeiro mundo e a gente fica conversando. Tá? Vou pegar a referência que ele me passou de lá, mas existem outros países. Obviamente tem países que têm, como a Alemanha, por exemplo, uma carga tributária alta, mas a realidade de serviço público lá é totalmente diferente da nossa. Então vou pegar aí na média aí desses países desenvolvidos entre 12% e 17% de imposto único ou não, mais ou menos a tributação que você tenha. E você ainda tem os serviços básicos, ou seja, o governo você vai ter que contribuir com o governo com menos da metade, né, do que você contribui, ou metade do que você contribui hoje aqui no Brasil, em comparação. Só que ainda você tem serviços básicos, como saúde, educação, etc., que você pode contar com isso. Obviamente que se você mora num país desse e você quer estabelecer um padrão de vida mais alto ainda, você vai ter que pagar, mas proporcionalmente o que você paga é infinitamente menor. Tá? O sócio, por exemplo, onde ele mora, ele já tem um serviço de saúde competente, mas mesmo assim ele paga lá uma taxa, se não me engano, de $700, $800 ano para a família inteira, para ter ainda um upgrade nesse atendimento de saúde para ele e para a família. Né? Então você pega $800, 8 vezes 5 vezes 6, vamos exagerar, né? O dólar baixou, 6 vezes 8, 48. Né? Então a gente está falando em R$ 4.800 por ano para a família inteira, para ele ter um upgrade no serviço de saúde que já é bom. Se você pegar, a gente, na conta que eu fiz ali, 4.800, vai R$ 4.000 você paga por mês. Ele paga uma vez por ano para ter um upgrade ainda sobre algo que já atende. Né? Então olha a diferença do negócio. Você tem menor tributação, melhores serviços, melhor qualidade de vida nesse sentido. Então, meu amigo, minha amiga, chegando aí a conclusão final sobre esse conteúdo que eu trouxe hoje,
Se você for pensar no padrão de vida 30K trabalhando aí no serviço público, você vai ter que ralar muito, hein, para conseguir um cargo nesse nível, né? E acima desse nível. Você vai ter que se dedicar demais. E o que eu quero te chamar a atenção é que se você tivesse mesmo nível de dedicação para conquistar um cargo desse, como empreendedor, e você souber canalizar esse teu potencial empreendedor para um empreendedorismo de alto impacto, que realmente gere transformação na vida das pessoas, que cure uma dor, que resolva um problema, que realmente cause impacto, que seja relevante, você pode ter uma contribuição infinitamente maior do que você ser um servidor público, no caso. Então fica aí a dica para pensar em relação ao assunto, né? E para concluir aqui, o país que nós vivemos é um país que tem N deficiências, mas é um país extremamente carente de bons empreendedores, de empreendedores conscientes, empreendedores que gerem impacto. E é um país que tem muita oportunidade para ser explorada. E elas só não são porque quem empreende no país, infelizmente, ainda não tem um nível de consciência que permita explorar essas ideias, esses caminhos, essas oportunidades. Tá? Então, se você já tem um potencial para buscar estabilidade financeira através de concursos, de se preparar e disso, daquilo, por que não usar toda essa energia, esse potencial para empreender e fazer a diferença, possivelmente na vida de muito mais pessoas, e gerar um impacto muito maior, possivelmente na sua vida e na vida da sua família, né? A gente precisa diminuir essa estatística de empresas que abrem e fecham no país aí, praticamente 70 e poucos por cento delas ficam pelo caminho aí com menos de 5 anos de idade, né? Então elas praticamente não existem, porque 5 anos de idade você começa a atingir um nível de maturidade da empresa para realmente você conseguir galgar um próximo nível. E mais de 70% dos empreendedores não tem nem um gostinho do que é isso. Nem imaginam como que é isso, porque pararam antes pelo meio do caminho, né? Empreender no Brasil ou em qualquer lugar ainda é a alternativa que você tem de te levar ao seu objetivo, a conquistar seu resultado, desde que você tenha energia e esteja disposto a expandir sua consciência, melhorar seu conhecimento e realmente ir para cima de forma preparada, de te levar mais rápido, te levar mais longe, com a maior qualidade de vida. E o grande lance é o seguinte, só depende de você. Só que essa liberdade de só depender de você assusta muita gente. E se a gente for falar de risco, tudo na vida envolve risco, né? Tudo envolve risco. Agora, quando esse risco é premeditado, você pode mitigar esse risco. E como você mitiga o risco? Premeditando ele, adquirindo conhecimento, expandindo consciência. Então, eu vou bater muito na tecla aqui nesses conteúdos que eu trago, porque esse é o fundamento a ser explorado para que você possa empreender em qualquer área da sua vida, né? Empreender de qualquer forma, seja com sócio, seja individualmente, seja socialmente, seja, enfim, da forma que você escolher, né? A se propor a novos desafios. Então você mitigar riscos é um caminho mais interessante. Se você consegue isso realmente adquirindo conhecimento, expandindo consciência, né? E co-criando essa sua realidade, porque sem isso você não vai conseguir realmente chegar. Se você deseja empreender, eu te dou as boas-vindas ao gigantesco oceano azul, que é o Brasil, para se empreender, né? De oportunidades, existem muitas ilhas aí nesse oceano já habitadas, mas com áreas ainda inexploradas, e muitas delas com áreas mal exploradas. Então a gente tem muita oportunidade de se desenvolver. Então essa é a grande vantagem de um país subdesenvolvido. Ele já é classificado como um país subdesenvolvido porque ele precisa de muito desenvolvimento comparadamente a países que já têm uma classificação de países desenvolvidos. Como você precisa desenvolver muita coisa, você tem muita oportunidade em muitas áreas. Agora, para fazer acontecer, depende de muita coisa, e uma delas é a reflexão em cima desse tema que eu trouxe hoje.